A regra número 19 nos diz que, embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto o Velho como o Novo Testamento são partes essenciais dessa revelação e formam uma unidade. O que nós temos aqui basicamente na regra número 19? A regra 19 começa nos apresentando que a revelação de Deus nas Escrituras ela é progressiva. O que isso significa? O que significa dizer que a revelação de Deus ela é progressiva? Significa dizer que ela foi dada pouco a pouco. Por exemplo, no Jardim do Éden, Adão não recebeu toda a revelação de Deus em suas mãos. Ele recebeu parte da revelação de Deus que era necessário para aquela época, para aquele tempo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Adão, ele esperava pelo Cristo? Adão aguardava a chegada do Cristo? Bem provavelmente a sua resposta foi sim, porque você recordou de Gênesis 3,15, onde é a primeira promessa a respeito de Jesus Cristo, a promessa que ele viria. Ali ele é apresentado a nós como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então provavelmente a sua resposta foi: é sim, é claro. É claro que o casal no Jardim do Éden aguardava pelo Cristo, afinal, pelo Messias. Por quê? Porque já havia uma promessa feita a eles no versículo 15 do capítulo 3. Mas sinto informar que você se equivocou com relação a isso. Sabe por quê? Porque o conceito de Messias ou o conceito de Cristo, lembrando que a palavra Cristo e Messias significam a mesma coisa, a diferença é que uma é hebraica e a outra é grega, mas ambas significam a mesma coisa e significam o quê? A palavra Cristo e Messias significa ungido. E isso nos remete ao tempo da monarquia de Israel. Nós estamos falando de um tempo agora do Jardim do Éden, em que não havia monarquia, não havia o conceito de rei, não havia o conceito de ungido, se referindo a rei, evidentemente. Não havia esse conceito ainda. Então, como o casal no Jardim do Éden poderia esperar por um rei se eles nem tinham noção de que viria um dia a existir reis? Então, o casal no Jardim do Éden não esperava pelo Messias, pelo Cristo. Eles tinham o que de revelação naquele momento? Qual foi a revelação que Deus havia dado àquele casal naquele momento? A única revelação que eles receberam é que viria o descendente daquela mulher. Era isso que eles tinham de revelação. É lógico que para nós que temos a revelação completa, nós sabemos hoje que aquele descendente da mulher mais tarde recebeu o título de Messias. Foi prometido a Davi que ele teria um descendente que se assentaria no seu trono e governaria para todo sempre. Aqui surgiu o conceito de Messias. Ou seja, a revelação foi dada progressivamente. Deus não disse ao casal no jardim que no futuro haveria um Messias, um rei que governaria sobre Israel. Deus disse isso mais tarde a Davi. Mas no Jardim do Éden, o que eles receberam de revelação foi simplesmente: haverá um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então perceba que a revelação de Deus ela é progressiva. Hoje nós temos toda a revelação em nossas mãos. Esse quadro que vocês estão presenciando na tela nos mostra que hoje nós temos mais revelação do que Adão teve. Abraão recebeu mais revelação do que Adão recebeu. Davi recebeu mais revelação do que Adão e Abraão recebeu, e assim sucessivamente. E quando chega em nós hoje, nós podemos afirmar que nós temos em nossas mãos 100% da revelação de Deus. Então veja aí, nós temos a revelação de Deus completa em nossas mãos, isso é, as Sagradas Escrituras. Então esse é um passo muito importante para nos ajudar na interpretação das Escrituras, porque às vezes você está tratando um texto do Antigo Testamento ali, tentando interpretá-lo, só que o que você tem de revelação ali naquele momento é uma revelação ainda que limitada. Era útil para aquele tempo, mas você não tem essa revelação completa, por exemplo, no livro de Gênesis. Você precisa do quê? Você precisa abraçar o todo. Então é preciso ter a consciência de que a revelação é progressiva. Então qual é a melhor maneira de você interpretar o Antigo Testamento? Olhando para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele dá luz ao Antigo Testamento, ele nos ilumina, nos faz entender. Porque no Novo Testamento nós temos a revelação completa. Também o caminho inverso nos ajuda a entender alguns textos. Por exemplo,
Se você não ler e não conhecer nada do Antigo Testamento, você nunca tiver nenhum contato com o Antigo Testamento e de repente você está lendo Hebreus, saiba que você não vai entender absolutamente nada. Porque Hebreus é praticamente um comentário do Antigo Testamento, dando um enfoque na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não entender o Antigo Testamento, você não vai entender. Algumas passagens de Gálatas, algumas passagens até mesmo de Romanos, se você não entender o Antigo Testamento, você também não vai compreender. Essa regra que nós estamos estudando, ela nos diz que tanto o Novo quanto o Antigo Testamento perfazem uma unidade. É muito comum ouvir pessoas dizer coisa do tipo: ah, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais irado, já o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso, um Deus mais de misericórdia. Isso está equivocado. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento perfazem a totalidade da revelação de Deus. Nós não podemos rejeitar o Antigo Testamento. Aliás, se nós olharmos para o Novo Testamento, Jesus falou muito mais de condenação e inferno do que outros escritores. Então não é verdade que há uma diferença entre Deus do Antigo e Deus do Novo Testamento. É bem comum também ouvirmos pessoas dizendo: ah, o Antigo Testamento é as escrituras dos judeus, o Novo Testamento é as escrituras dos cristãos. Isso também está equivocado. Nós precisamos, para olhar para o texto bíblico, entender que a revelação completa de Deus perfaz tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo nos diz que toda a escritura é divinamente inspirada, sabe de que escritura ele estava falando? Do Antigo Testamento. Ele não estava falando do Novo Testamento, que ainda não havia sido encerrado, estava em processo de desenvolvimento. Portanto, o apóstolo Paulo nos diz que toda a escritura, no tempo do apóstolo Paulo, toda a escritura se referia ao Antigo Testamento. Toda a escritura é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo considerou o Antigo Testamento como escritura inspirada por Deus e útil para os seus benefícios. Nós devemos fazer a mesma coisa, olhar também para o Antigo Testamento e entender que ali está a revelação de Deus. Então há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não podemos menosprezar, nós não podemos desfazer isso. O Novo Testamento, ele ilumina o Antigo. Então quando você estiver interpretando um texto bíblico e você encontrar dificuldades de entendê-lo no Antigo Testamento, o que você deve fazer? Buscar luz no Novo Testamento. Bem provável você encontrará uma interpretação, uma elucidação mais clara do Novo para o Antigo Testamento. Às vezes também escuto pessoas dizendo que o Novo Testamento é diferente. Por exemplo, no Novo Testamento as pessoas são salvas porque elas creem em Cristo, pela morte de Cristo. E algumas pessoas dizem: não, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas mediante aos sacrifícios, mediante as obediências à lei. Isso está equivocado. As Escrituras também perfazem uma unidade com relação à salvação da humanidade. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o homem é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Qual é a diferença de nós para o povo do Antigo Testamento? A diferença é que nós olhamos para trás, olhamos para o passado, olhamos para a cruz, para aquilo que Cristo fez. E o povo do Antigo Testamento, como eles eram salvos? Olhando para frente, olhando para o Messias prometido, olhando para o descendente, crendo no descendente da mulher que Deus um dia enviaria. Então eles depositavam sua fé no descendente da mulher que viria. Então quem cria nessa promessa do descendente da mulher, do Messias, esses eram salvos. Então do começo ao fim, a salvação sempre foi mediante ao nosso Salvador Jesus Cristo, mediante a fé no nosso Salvador Jesus Cristo. No Antigo Testamento não existia outro meio do homem ser salvo. Aliás, se existisse um outro meio do homem ser salvo, Deus simplesmente não precisaria enviar o seu filho. Se Deus precisou enviar o seu filho, isso é porque ninguém era capaz, ninguém foi capaz de cumprir a lei de Deus para ser salvo. Então é um grande equívoco de algumas pessoas não entendendo essa unidade que há entre o Novo e o Antigo Testamento. E isso vai desembocar na sua interpretação bíblica. Porque se você olha para o Antigo Testamento crendo que a salvação não é em Cristo, então toda a sua pregação não será uma pregação cristológica, ou seja, a sua interpretação será distorcida. Toda a Escritura deve nos apontar, deve nos levar para o nosso Salvador Jesus Cristo.
Lembro-me de uma frase de Charles Spurgeon. Ele dizia que assim como todas as ruas levavam até Roma, assim todos os trechos da Bíblia devem nos apontar, nos levar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como cristãos, devemos ter sempre em foco que a nossa interpretação deve ser cristológica. Cristo está presente no Antigo Testamento. Então percebe que se você não entender essa unidade, essa progressividade das Escrituras, isso vai interferir e muito na sua interpretação das Escrituras. Então essa regra número 19 nos diz que nós precisamos entender que a revelação de Deus nas Escrituras, ela é progressiva, ela foi dada pouco a pouco. Isso você tem que ter em mente na hora de interpretar o texto, lembrando que o Novo Testamento esclarece o Antigo Testamento. No Antigo Testamento muitas coisas eram ocultas, no Novo Testamento essas coisas são reveladas. E também nós precisamos entender que há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não podemos desprezar essa unidade. Essa unidade é importante, essa unidade nos ajudará a interpretarmos qualquer texto das Escrituras. Então, na hora de interpretar o texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, não parta do pressuposto que as Escrituras são distintas. Não parta do pressuposto que o Novo Testamento é uma escritura e o Antigo Testamento é outra escritura. Sempre parta do pressuposto que as escrituras como um todo é a escritura de Deus e como um todo ela tem uma unidade. Busque essa unidade, busque Cristo dentro das escrituras. Assim você terá uma interpretação mais saudável das escrituras. Esta é a regra 19 que diz: embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto o Velho como o Novo Testamento são partes essenciais dessa revelação e formam uma unidade.